vou dar um clique aqui com o botão direito na minha solution, vou adicionar um new project, ok? E eu vou chamar esse project, né, de arcanoid.ws. Beleza? Então eu tenho lá o DAO, o view e eu vou ter o WS. Eu vou deixar esse ASP.NET Web Forms Application mesmo, não tem problema. Aí eu dei um OK e vai aparecer um novo projeto aqui. Lembrando que de cara, para eu não esquecer, né, e depois eu ter problemas com acesso a banco de dados, assim que o projeto for criado, aqui, ó, eu já venho aqui, olha, no meu web config e vou copiar a string de conexão, ok? Para colocar a mesma string de conexão aqui nessa outra camada que vai ser do WS, tá? Então, tranquilo. Estou fechando aqui que o restante eu não vou precisar. Tá lá. Bom, desse WS aqui, eu não vou usar essas about, contact, default, images. Isso aqui eu não vou usar nada. Tá, então vou já apagar. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar com o botão direito, add new item, e aqui eu vou procurar por web service, tá vendo? Web service. Tranquilo? E aí eu vou fazer um web service, por exemplo, deixa eu até cancelar aqui para ver o que a gente tinha feito aqui, olha. No nosso controller, nós fizemos o jogador. Então, eu vou criar aqui, ó, botão direito, add new item, vou mandar localizar o web service, né? E vou colocar aqui, ó, vou chamar esse cara de WS underline jogador. Beleza? É o nome do meu web service. Adicionei o web service, tá vindo aqui que ele já cria para mim um método de exemplo. Tá vendo? Esse método é um hello world, ok? Tranquilo? Então, todos os métodos do web service, eu tenho que colocar essa annotation aqui. Isso aqui é uma anotação que modifica a característica do meu método, tá? Então, essa anotação de web method, ela é uma anotação que vai fazer com que o meu web service fique disponível na web, tá ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou no meu WS, vou lá nas referências dele e vou adicionar referência, tá? E aí eu vou adicionar a referência do DAO nele, porque o meu web service vai acessar o DAO, ok? Então, lá, adicionei a referência, beleza. Agora, esse cara aqui, ó, eu não preciso dele. Então, eu vou deixar ele ali só como exemplo, né? Mas o que eu vou fazer? Já vou fazer as minhas referências do arcanoid.dao e vou fazer a referência. Deixa eu só ver um negócio aqui, do controller, e vou fazer a outra referência aqui do model. Beleza.
Então, já feitas as referências, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui, ó. Eu posso até já copiar e colar ele aqui embaixo. E eu vou criar um método baseado nesse método aqui, olha. De dentro do jogador, eu tenho um método aqui, olha, que é o login. Tá vendo? Esse login me devolve um jogador. Beleza? Tranquilo? Então, eu vou criar um método aqui, olha, que eu vou devolver um jogador e esse método vai ser um login para mim. Esse login, eu vou pedir aqui, ó, usuário e senha. Beleza? Bom, o que eu vou fazer? Ó, eu vou instanciar o jogador, o controle do jogador. Beleza? E eu vou retornar aqui, olha, só o controle do jogador, ponto, login. E aí esse login eu passo lá usuário e senha, tá vendo? Então, ó, usuário e senha. Beleza, tá lá. Criei um web service. Tá certo? O que vai acontecer com esse web service? Eu vou precisar agora passar a referência desse web service. Eu vou precisar passar a referência desse cara para... na verdade, eu tenho que descobrir a referência desse cara para eu poder conseguir passar essa referência para outros aplicativos. Então, eu posso querer passar essa referência para outros aplicativos ou eu posso querer passar para os meus jogos para que eu tenha uma chamada do meu jogo a esse método de fazer login que vai estar disponível na web. Tá? Então, eu distribuo o meu jogo, né, o executável do jogo ou o que quer que seja, o APK do jogo, e na hora de eu fazer o login, eu tenho que consultar uma base de dados que está lá no servidor. Então, eu vou utilizar o web service para fazer a chamada nele e ele me devolver a informação que eu quero. Tá certo? Então, eu estou criando agora aqui um método que vai ficar disponível na web e eu vou conseguir acessar esse método. Tá certo? Fazendo chamada de dentro de qualquer aplicação que eu tenha. Então, para eu descobrir como é que ficou essa referência, eu vou vir aqui, ó, em Reference, vou pegar e vou colocar aqui, ó, Add Service Reference. E aí, olha só, aqui dentro eu vou procurar em Advanced. E aqui, olha, tem Add Web Reference. Tá vendo? Vou clicar aqui e ele vai procurar aqui, olha, Web Service in this solution. Beleza? Clicando aqui, ele vai achar lá, ó, Web Service jogador. Tá vendo? Quando eu clicar nesse cara, ele vai me dar a URL. Tá vendo? Tá dando esse erro aqui, mas é porque provavelmente eu não compilei. Ó, vou copiar esse endereço aqui, ó. Tá vendo? Esse endereço é o endereço do meu web service. Ok? Então é por aqui que eu vou chamar esse cara. Deixa eu só limpar a solução e criar ela de novo para ver se o erro para a gente dar continuidade. Vou dar um rebuild. Tá, beleza. Agora vamos ver se a Service Reference vai funcionar. Adicionei aqui, né? Botão direito. Add Service Reference, Advanced, Add Web Reference.
Web Service Dissolution, aí entrei aqui. Beleza, olha lá, funcionou, porque agora eu compilei, tá certo? Tá vendo que ele mostra esse cara aqui, olha. Isso aqui é um arquivo que chama WSDL. Isso aqui tem a assinatura de todos os métodos. Então, esse aqui, ó, WSDL, tá vendo? Esse WSDL, ele mostra pra gente a assinatura dos métodos e ele mostra como é que se faz a chamada desses métodos, olha lá, em C Sharp, Visual Basic, C++, obviamente que só Microsoft, né? Mas qualquer linguagem que você consiga fazer uma chamada HTTP, ou seja, por exemplo, estou lá no PHP, se eu conseguir chamar essa URL via PHP, ela me devolve o resultado do método que eu chamar. Tá beleza? Então, é tranquilo para usar. Então, olha lá, copiei a URL. Isso aqui era só para eu saber, descobrir qual é a URL para eu fazer a chamada. Tá? Eu posso também, olha lá, se eu clico num método, ele chama o método, olha lá, ele tem a informação toda do método. Se eu chamar o método, olha lá, ele vai me devolver uma página, tá, com o retorno do método. Tá certo? Olha lá. Ele faz a simulação da web. Então, por exemplo, se eu voltar aqui e passar lá o login, deixa eu só ver no banco. Olha lá, ele já monta a página para mim com os parâmetros que o método pede. Tá vendo? E eu posso fazer a chamada. Deixa eu só ver aqui se eu tenho. Deixa eu só abrir aqui. Então, olha lá, eu tenho no banco, ó, usuário Ednei senha 1, tá vendo? Então eu posso fazer aqui, ó, senha 1 e eu faço a chamada do método. Aí ele me devolveu isso aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Ele me devolve um XML com todo o resultado do objeto que eu chamei. Tá vendo? Então, eu recebo lá o código 1, o nome, o e-mail, usuário e senha. Ok? Então, vocês estão vendo que a chamada já funciona. Tá certo? Eu não vou adicionar a referência aqui, porque eu vou fazer isso de um outro projeto. Tá? Então, eu só copiei lá eu só mostrei aqui a chamada para vocês e tal. Então aqui, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar, tá vendo? Estou com outro Visual Studio, eu vou dar um play nesse projeto. Por quê? Porque eu preciso que esse projeto fique publicado agora para eu poder fazer o que eu preciso fazer. Então, ó lá, dei um play no projeto, abri um outro Visual Studio. Ó, não tem nada a ver com o que eu fiz. Olha lá, estou criando um novo projeto. Esse projeto é um projeto Windows Form, ok? E eu vou chamar aqui, ó, de teste WS. Tá vendo? Ó, vou escolher um local para salvar. Vou chamar ele aqui de teste WS. Tá lá. Salvei o projeto. Eu vou fazer um negócio muito, muito simples aqui, tá? Só para vocês verem como é que a coisa funciona. Ó. Peguei todos os formulários, né, Windows, né? Eu vou colocar aqui um botão.
qual vai ser o objetivo aqui? Quando o programa iniciar, eu vou passar aqui usuário e senha, tá? Ele vai lá no banco da outra aplicação, ele vai consumir o web service que já está rodando da outra aplicação, vai tentar se logar com aquele usuário. Se ele conseguir se logar com aquele usuário, ele vai escrever o e-mail do cara aqui embaixo. Se ele não conseguir logar, ele vai deixar nessa caixa de texto usuário ou senha errados. Tipo assim, inválidos, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou lá no botão entrar e vou programar tudo aqui da pior forma possível, mas só para vocês verem que a coisa funciona, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, tá vendo que eu tenho references aqui? Então, olha lá, botão direito, add service reference. Aí agora, Advanced Web Service, o que eu vou fazer agora? Eu vou colar o endereço aqui, tá certo? Aquele endereço que eu peguei lá no meu outro projeto. Então, o cara só consegue acessar o Web Service se ele conhecer o endereço, a sua URL, tá? Então, olha lá, mandei localizar, olha lá, ele achou o WS jogador. Ih, caramba, vou colar de novo que eu mexi a barra de rolagem aqui. Beleza, ele achou. Então, olha lá, eu vou chamar ela de WS jogador. Beleza? Olha lá, adicionei a referência no meu novo projeto. Então, agora eu tenho lá o WS jogador. O que eu vou fazer nesse botão? Ó, WS jogador, tá vendo lá? Ponto. Aí, tá vendo, ó, o nome do WS, ponto, eu tenho aqui, olha, as classes que eu vou trabalhar, tá certo? Então, ó, jogador é uma classe, só que essa classe é de dentro do DAO, tá vendo? Essa classe é de dentro do DAO. E eu tenho aqui o WS jogador. Então, eu vou chamar ele aqui de Web Service, né, de WS. Ó, instanciei o jogador. E aí eu tenho aqui, ó, WS jogador, ponto, jogador recebe. Aí eu já vou colocar aqui, ó, WS ponto login. E aí eu passo só usuário e senha. TXT usuário.text e txt senha.text. Tá vendo? Eu estou pegando da tela e passando. Ah, faltou eu criar a variável. Tá? Aí, se o meu jogador não tiver nulo, né? Se o jogador for diferente de null, eu vou fazer o seguinte. Então, ó, eu instanciei o WS, aqui embaixo eu consegui instanciar a classe de model jogador. Tá vendo? Porque o meu WS faz referência a ela. Tá certo? Então, por que ele deixa eu instanciar essa classe? Porque lá na outra aplicação, ó, lá no meu Arkanoid, putz, eu não vou conseguir navegar agora. Lá no meu Arkanoid, o meu...
Oi? Lá embaixo no canto direito inferior do solution. Ah, caramba, valeu. Olha só, ele deixou eu instanciar porque lá no meu model, no meu WS, eu tenho o WS jogador, ele devolve um objeto do tipo jogador, tá vendo? Então, ele sabe que esse jogador, ele é um objeto que foi definido aqui no model jogador. Tá certo? Então, a outra aplicação, ele permite que eu instancie esse jogador. Por quê? Porque como eu vou receber um jogador como parâmetro, eu preciso saber como é que é esse jogador. Então, eu vou receber esse cara como informação. Tá? E aí, o que eu estou fazendo? Eu instanciei o meu WS e estou chamando no WS o método login, que é esse método que eu acabei de criar aqui. Ó, dentro de... Deixa eu fechar aqui. Dentro do web service, eu estou chamando esse método aqui. E esse método, ele faz só um repasse para a minha camada de DAO e pega de lá. Então, eu não tenho acesso a todos os métodos que estão na minha camada de DAO, só os que eu quero publicar para que outras aplicações acessem. Beleza? Tá tranquilo? Tá entendendo isso aí? Sim? Então, olha só. Oi? Alguém não entendeu? Quem? O que você não entendeu? Faz a sua pergunta. Olha só. O meu jogo lá, que eu vou publicar no servidor, eu dividi ele em view e DAO. Só que isso funciona só localmente. Então, é como se eu tivesse criado um site e esse site chama os métodos dentro dele. Quando eu crio um web service, eu crio métodos nesse web service que qualquer outro site ou qualquer outra aplicação pode chamar. Tá certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Olha, eu criei uma aplicação qualquer, que é uma aplicação desktop. Tá vendo? Que eu vou dar um start nela agora. Aqui, ó. É uma aplicação desktop. E que eu não precisei fazer acesso à camada de banco de dados dela, porque essa aplicação desktop, ela está fazendo acesso a um método que eu defini aqui, ó. Tá vendo? Ó, se eu coloco lá usuário Ednei e senha 1, eu consigo entrar. E aqui, nesse cara, eu também tenho que conseguir entrar. Olha lá, ele devolveu meu e-mail. Tá vendo? Só que essa aplicação aqui, olha, ela não tem porra nenhuma. Tá certo? Todo o código está programado aqui. Beleza? Então, olha lá, se eu passar aqui, ó, sei lá, uma senha 2, olha lá, usuário ou senha inválido. Então, é mais ou menos assim, por exemplo, que vocês fazem um jogo que conversa com o Facebook, ou uma aplicação que você consegue se logar via Facebook. O Facebook não tem uma API que você só chama, você não sabe como é que ela trabalha lá por dentro, você só chama ela e ela, por exemplo, te devolve o perfil do usuário. Certo? Ela talvez não te devolva todo o perfil do usuário, mas ela devolve as informações que você quer. Ou você consegue, por exemplo, criar um jogo que você chegando em tal fase, ou você ganhando qualquer coisa, você consiga publicar aquela conquista sua via Facebook. Ou você consegue mandar convite para outras pessoas para jogar o mesmo jogo que você. Ou você consegue, sei lá, publicar foto ou mandar convite para amigos via Facebook.
Por quê? Porque o Facebook criou uma API que é um web service lá, que ele disponibiliza alguns métodos para que outras aplicações usem para jogar ou para fazer interação com ele. Certo? Tá tranquilo? Entendeu a ideia? Então, o que a gente fez? Nós fizemos primeiro essa aplicação web, é ela que acessa banco de dados, é ela que faz toda a comunicação com o banco da nossa aplicação. E a partir dela, eu estou criando uma outra aplicação que só usa o que já está online. Tá certo? Só usa. Então, a partir do momento que vocês criam uma estrutura, vocês podem, por exemplo, não tem assim, família de jogos, tipo, eu jogo um jogo A, mas aí eu baixei um jogo B, um outro jogo qualquer, mas é da mesma família, então eu não preciso fazer o processo de me cadastrar de novo como jogador para eu poder ter acesso. Eu só vou lá e consulto um web service. Por exemplo, no iOS tem lá acho que é Game Center, eu não sei o nome, tem um Game Center lá no iOS que você se loga por ele. Então o que os caras fizeram? Vamos fazer tipo assim, um local único para toda pessoa que tem o iPhone se logar, e através dali essa aplicação única ela fornece login para todos os jogos. Então você se loga por lá e fornece login para todos os jogos. O que isso vai facilitar para vocês? Pô, vocês construíram, no nosso caso aqui, a gente construiu toda a infraestrutura do jogo numa aplicação só. Aí daqui para diante, eu quero construir um APK. Beleza, eu vou lá, construo o APK, mas, tipo, a alteração de pontuação, o login, já está em ambiente web, então eu só chamo. Eu quero fazer o mesmo jogo web. Beleza, eu não preciso construir tudo de novo, eu só faço a chamada. Eu quero fazer o mesmo jogo desktop ou para console. Beleza, eu só faço a chamada. Entendeu? O grosso lá de fazer acesso a banco, de fazer... Cara, eu uso num lugar só. Estão entendendo a ideia? Sim ou não? Então, lembrando, eu não consigo, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Tá vendo que eu estou no Arkanoid? Beleza? Então, olha lá, parei o Arkanoid. Deixa eu fechar esse cara aqui. Ó, fechei esse cara também. Deixa eu ver só o Arkanoid aqui. O Arkanoid também está fechado. Vou tentar aqui de novo. Ih, caramba. Ele manteve, tá vendo? Eu tinha dado um play no outro projeto e eu fechei esse projeto, mas provavelmente, tá vendo que eu continuo tendo acesso lá ao web service? Olha lá, vou fazer uma entrada errada e vou dar vou dar um play. Tá vendo? Eu continuo tendo acesso ao web service. Então, provavelmente, mesmo encerrando o outro projeto, né, do Arkanoid, eu devo ter... Deixa eu encerrar até o outro Visual Studio. Agora sim. Beleza, agora eu vou... Aqui, ó, tá vendo que deu pau? Eu encerrei o Visual Studio inteiro. Então agora, ó, se eu colocar lá, ó, Ednei e eu deveria conseguir me logar. Tá vendo? Aí eu cliquei em entrar, vai dar pau. Por que vai dar pau? Porque eu fechei o Visual Studio com outro projeto. Então, olha lá, ele não tem mais o web service para chamar, porque o web service não está online, não está disponível. Então, lembrando que o servidor ele tem que estar disponível, tá certo?
Ele tem que estar disponível. E você, olha lá, ele deu uma mensagem, é impossível conectar-se ao servidor remoto. Tá certo? Então, a única coisa que você tem que fazer a mais é fazer um tratamento de erro aqui para você informar para o usuário, né, que você não consegue se conectar no servidor, o servidor deve estar indisponível, tá certo? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, toda vez que eu mexo com rede, né, eu tenho que fazer um tratamento aqui, ó. Vou fazer um tratamento sem vergonha, né? Aí na hora que ele vai dar o erro, ele manda mensagem para o usuário, entendeu? Então, você tem que fazer o tratamento, porque caso o usuário tente entrar no jogo ou fazer alguma coisa no momento que o jogo, que o serviço está indisponível, você tem que tratar aquilo para informar para o usuário. Obviamente ali eu botei uma mentira, né? Não é que o servidor está lotado, está bombando, é porque eu fiz o servidor cair, certo? Mas é só para lembrar que você tem que dar o play no outro projeto, onde está o DAO, está o Web Service, para que o seu segundo projeto funcione, tá? E isso aqui, galera, isso aqui já funciona, por exemplo, se vocês montarem uma rede, montar aquela estrutura das máquinas virtuais com o serviço publicado, tudo direitinho, isso aqui já funciona redondo, entendeu? As chamadas que vocês forem fazer. Tá tranquilo? Então, olha só. Os métodos que eu quero que eles se tornem disponíveis na web, eu tenho que recriar os mesmos métodos. Deixa eu abrir o Arcanoid de novo. Eu tenho que recriar os mesmos métodos em Web Service, tá? Porque das outras aplicações ou da galera que consome o Web Service, essa galera só consegue consumir os métodos que estão aqui, dentro do Web Service, tá? Então você veja que não dá trabalho nenhum. Você só faz o repasse, tá vendo? Você só faz o repasse dos métodos que estão na sua camada de DAO. Beleza? Então, o que eu quero mostrar para o usuário é só um repasse do que está no DAO. Então, é a mesma ideia, o mesmo conceito de encapsulamento. Você tem variável privada getSet. Você cria getSet só para classes de fora terem acesso à sua variável privada. Então, a mesma coisa aqui. Ó, os métodos que eu quero que outras aplicações consigam chamar, eu coloco esses métodos dentro do Web Service, tá? E faço só o repasse para eles. Vê que eu não crio variável aqui dentro, não crio nada. Eu só instancio a minha classe de DAO e o retorno desse método é direto o retorno do método da camada de DAO. Tá tranquilo? Galera, então olha só. Nesse momento, estamos fechando a matéria da prova de primeiro bimestre. É até aqui que vocês vão fazer prova.